Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou o Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. E o entrevistado desse programa será o santista de coração, o professor Dr. João Batista Freitas Cardoso. Ele é docente do programa de pós-graduação e inovação na comunicação de interesse público da USCS. O João Batista ele é publicitário e designer, com pós-doutorado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, possui doutorado e mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica de Santos. Ele é professor visitante na Maestria em Projetos Sociais da Universidade Autônoma de Baja Califórnia, no México, professor no Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é líder do grupo de pesquisa Signo Visual nas Mídias, certificado pelo CNPq desde 2005. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação visual, atuando principalmente com os seguintes temas: linguagens nas mídias, narrativas nas mídias, semiótica, publicidade, cenografia, arte, estética, produção e consumo de imagens e cultura. Ele é autor dos livros Cenário Televisivo, Linguagens Múltiplas Fragmentadas, da Ana Blume, A Semiótica do Cenário Televisivo, também da Ana Blume, e organizou os livros Miradas sobre o Cinema Latino-Americano Contemporâneo, Discurso de Comunicação e Mutações da Cultura Mediática. Professor João Batista, vulgo JB, seja bem-vindo ao USCS Consciência. Obrigado, Arquimedes. Obrigado pelo convite. Então vamos lá, JB, a história é mais ou menos resgatar a tua formação e trazer até o status atual de pesquisador. E aí, eu estou olhando aqui pela tua formação, você falou que mora em Santos desde pequeno, né? Se considera santista de coração, inclusive torcedor do Santos, né? Você, quando entrou na faculdade, lá na Unisantos, para fazer publicidade e propaganda, por que você escolheu essa profissão? Você sabia exatamente que era isso, ou vou fazer isso e se der, deu? O meu interesse, eu diria que desde 7 anos, talvez 8 anos, é o desenho. O que eu queria era desenhar, né? Quando chegou no período do vestibular, eu tinha 3 opções: artes plásticas, arquitetura e publicidade. Nós estamos falando de uma época que não tinha computador. Sim. Né? Então, a direção de arte em publicidade, ela era feita por desenhistas, por ilustradores. E dessas 3 áreas, a mais promissora naquela época era a publicidade, né? Então, esse foi o motivo da minha entrada na publicidade. Querer viver a vida desenhando. E né? você já era um desenhista, você já desenhava? Já, porque era muito comum, nesse período, as agências contratarem como freelancer ilustradores. E eu comecei a fazer desenho para agência de publicidade com 15 anos. Né? Então, quando eu prestei vestibular, eu até já tinha um portfólio. Eu fazia pôster para campeonato de surf, ilustrações para camisetas, silkscreen, né? Naquela época se fazia muito silkscreen, para adesivos, né? Esse tipo de coisa. Então, eu já tinha o contato com a publicidade e já ganhava algum dinheiro, pouco, é claro, com o desenho. Não, tem tudo a ver. Então, você já conhecia como era na prática, você foi para a teoria. E aí, o curso de publicidade e propaganda, quando você terminou, ou enquanto fazia, você deu uma guinada diária, porque eu vejo aqui que você ficou muito ligado à questão da cenografia, né, em TV. Então, citando aqui seus trabalhos de direção de arte e cenografia, na TV SBT, São Paulo, TV Record, TV MAD de Santos, Rede TV de Santos, TV Santa Cecília de Santos, Câmara Brasileira do Livro, Prefeitura Municipal de Santos, Sebrae São Paulo. Então, você tem um cenógrafo e diretor de arte do Grupo TEP, né? Você é ligado a teatro também, você passou pela Nestlé, Petrobras, Cosipa, Santos. Você tem uma bela história no mercado, né? E sempre ligado a desenho, ou começou a mudar depois que você entrou lá no publicidade? Bom, eu estava na publicidade ainda com o foco totalmente voltado para a questão da ilustração, e quando eu participava de concursos de salões de quadrinhos, né, que era uma coisa que me
interessava muito, e nós fomos finalistas, eu e um colega que ele escrevia os textos, que depois nós trabalhamos juntos em agência, né, uma agência aqui em Santos, e nós fomos finalistas do Salão do Piauí, que na época estava entre os 3 maiores do Brasil, e foi publicada uma revista com os melhores trabalhos do salão, nosso trabalho saiu, e nisso eu estava no 3º ano, naquela época era anual, né, o curso, eu estava no final do 3º ano de publicidade, e tinha alguns contatos no SBT, conheci algumas pessoas no SBT, e mostraram os meus desenhos para o diretor de cenografia do SBT. E naquela época, eles estavam querendo trabalhar com o Ronald Golias, nos programas do Ronald Golias, com cenários que parecessem histórias em quadrinhos. E aí ele me chamou e falou, olha, tem uma vaga aqui para cenografia, nós vimos os seus desenhos e tal. Eu falei, eu não entendo nada de cenografia, não entendo nada. Ele falou, não tem problema, você vai desenhar e aí nós temos quem transforme o seu desenho em cenário, né? E tal. Aí, cada um tem uma experiência de vida, né? O que aconteceu comigo não é que isso sirva como uma dica para todos os estudantes. Eu larguei a faculdade no 3º ano para ir trabalhar no SBT. Tranquei no 3º ano. Não larguei, tranquei. Para ir trabalhar no SBT, era uma proposta muito boa, era um salário muito bom, era morar em São Paulo e tudo. Aí eu entrei para a cenografia, né? Aí eu me apaixonei pela cenografia e comecei a fazer eventos, decoração de casa noturna, fiz algumas decorações de casa noturna em São Paulo, estandes, até que acabei abrindo uma empresa de cenografia, prestando serviço, inclusive, para outras emissoras. Nesse meio tempo, os meus colegas da faculdade terminaram a faculdade e começaram a planejar a abertura de uma agência em Santos. 2, 3 anos depois de eu ter trancado, eles me convidaram para abrir a agência e eu voltei para Santos para abrir a agência com eles. Quando eu voltei para Santos, eu voltei na Unisantos, né, na Faculdade de Comunicação da Unisantos, conversar com o diretor, na época o professor Batan, e ele falou, olha, João, você está no limite, né? Então você precisa voltar já. Você precisa voltar já, porque senão você vai jubilar. E aí eu aproveitei e terminei a faculdade e fiquei trabalhando em Santos com publicidade. E ainda na área visual, é claro que aí já não se limitava à questão do desenho, né? Trabalhávamos com produção de vídeo também, aí começa a ter experiência em outras áreas visuais, né? Mas o meu interesse maior ainda era a área visual. E como é que você se interessou em fazer mestrado, né? Porque aí você voltou para São Paulo, né? Você fez mestrado aqui, né? Então eu vi que você terminou em 2002. E, aliás, eu acho que tem tudo a ver. Estava lendo os títulos, tanto do seu mestrado quanto do seu doutorado. Então, do mestrado que você concluiu em 2002 é Cenário Virtual, uma representação tridimensional no espaço televisivo. E o doutorado, que você terminou 4 anos depois, Cenário Televisivo, linguagens múltiplas fragmentadas. Então, me parece óbvio que você engatou uma coisa depois da outra, já calcado naquilo que você aprendeu na prática, que tinha tudo a ver, não é isso? Sim. Pô, ficou fácil, entre aspas, assim, para você estudando algo prazeroso que você conhecia. Eu acho que as coisas vão acontecendo numa sequência e acho que é interessante. Mas tem uma história bem interessante aí, porque a sua pergunta foi, quando é que me levou a fazer o mestrado? Bom, o que me levou a fazer o mestrado foi que eu entrei na USCS e era obrigatório fazer o mestrado num período, naquela época, 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, eu não me recordo exatamente. Então, eu fiz o mestrado porque eu entrei na USCS. Mas peraí, você não estava morando em Santos? Estava morando em Santos. E aí você foi convidado para dar aula na USCS? Essa é que é a história que é interessante. Me situando, inclusive, né? Porque o mestrado você terminou em 2002. Deve ter sido uns 3 anos, então foi em 99, alguma coisa que você entrou? Isso mesmo. O que aconteceu? Eu tinha minha empresa de cenografia, né? Eu estava trabalhando com publicidade e cenografia, e um dos nossos melhores clientes era o Sebrae. Nós atendíamos o Sebrae de Santos, uma agência de São Paulo, que eu não me recordo qual, e o Sebrae de Diadema, né? E aí eles convidaram a gente para fazer um trabalho junto com a Saned, empresa de saneamento de Diadema, e nós estávamos lá em uma reunião e, de repente, eu recebo um telefonema. Professor David, aí eu falei, não, deve ser engano, professor João, mas você não é um professor que trabalha com artes em Santos? Eu falei, sou. Aí falou, desculpa, então foi engano o nome, mas é você que eu estou procurando. Era o professor Marim,
que você conhece bem, né? E o professor Marinho falou, olha, eu estou precisando de um professor de direção de arte na USCS, eu não conhecia a USCS. Na realidade, nem era USCS, né? Nem era USCS. Nem era USCS, era IMES, verdade. IMES ainda. Eu preciso de um professor de direção de arte no curso de publicidade do IMES. Eu, na realidade, não conhecia São Caetano, devia ter passado e tal, né? Mas não era. E ele falou, aqui em São Caetano, eu falei, eu estou em Diadema. Ele falou, nossa, é muito perto, vem aqui agora conversar comigo. E eu fui conversar com ele, estavam construindo o prédio D estava em obra, né? E adorei o Marinho, a gente se deu super bem, assim, já no primeiro contato, brincadeiras, piadas e tudo bem. E ele falou, então, você quer? Eu falei, quero, gostei muito, era uma proposta, uma estrutura muito boa, um prédio novo, equipamentos. Mas né? ele estava montando o curso, então? Plano de carreira. Não, o curso ele já estava no segundo ano. O curso já estava no segundo ano. Eu entrei no meio da primeira turma, eu dei aula para a primeira turma, okay. Mas eu não entrei no primeiro semestre. Outros colegas você conhece, né? Sim. Que entraram desde o primeiro semestre. Bom, tudo bem. Voltei para Santos e tal. E aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não me recordo. E aí um grande amigo meu, o professor David. E não é aquele do telefone? Então, o professor David, ele é um americano-chinês. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de chineses. E ele veio para o Brasil para fazer a campanha da Caloi, né? Ele já era um designer muito conhecido nos Estados Unidos, né? O David, ele era uma referência importante. E ele caiu lá em Santos e estava lá com a gente, dando aula com a gente, não sei o que tem. E aí ele falou, como foi lá em São Caetano? Falei, oi, David, você ficou sabendo? Ele falou, claro, me convidaram e eu dei seu telefone. Pô, que legal, né? Que bom, não esqueça da minha Caloi. Você nem me contou. E ele era muito brincalhão. E falou, não, eu achei que ia ser muito engraçado isso. Aí depois eu levei ele para conhecer, quando o prédio inaugurou. Ele falou, por que é que eu não aceitei? Perdeu a chance, o cavalo passou, você que montou, tá vendo? Mas aí, então, olha só, da questão de logística tua. Você morava em Santos, prestava serviço em Diadema, dava aula em São Caetano e resolveu fazer mestrado em São Paulo. Isso. Como é que você diminuiu? Você já era casado? Eu tenho um peso que eu carrego com isso. Eu tenho que trocar de carro a cada 2, 3 anos, não chega a 3. 2 anos eu tenho que trocar, que dá 100 mil quilômetros. Que ótimo, você recolheu bastante imposto do pedágio, isso é legal, gente. Assim, você já era casado nessa época? Era casado. Nossa. Era casado. Legal, né? A vida era bem tranquila para você, né? Eu acho que eu não me preocupo muito. Eu tinha um suporte muito bom em casa, muito bom. Meus sogros, eu não só era casado, como tinha filho pequeno, né? E meus sogros estavam o dia inteiro em casa, praticamente cuidando de tudo, né? Eles iam todo dia para casa e tal. Então eu tinha um suporte muito bom mesmo. Porque o mestrado lá Bom, você já está no mestrado agora. Você entrou na USCS e para você permanecer, precisaria o título de mestre. Você, vou fazer mestrado lá no Mackenzie, é isso? Não. Okay. Então, mas aí teve uma outra história. Aí eu tinha que entrar para o mestrado. E tinha um grande amigo nosso, que você conhece, tenho certeza que você adora também, Gino Giacomini, que era professor no mestrado e doutorado da Metodista. Sim. E a Paula, que você também conhece, que foi professora na USCS, ela teve contato com o Gino e falou que queria fazer mestrado, e ela me falou, olha, tem o Gino lá. Eu fui conversar com o Gino, foi o primeiro contato que eu tive com ele, e ele falou, olha, eu não trabalho com isso, mas tem o Davi Betts, se eu não me engano, né, que era um professor, ele não era brasileiro, e eu fui, fizemos o projeto e fui aprovado com bolsa na Metodista. Só que o que acontece? Isso calhou, início do mestrado, com o início das minhas aulas na USCS, que foi tudo muito rápido. Só que eu tinha que obrigatoriamente ter a disciplina na segunda-feira. E a Metodista, obrigatoriamente, tinha uma disciplina que era a primeira que tinha que ser na segunda-feira. E eu fui conversar com o professor Marcos de Mello, que na época era o coordenador do programa da Metodista, e falei, eu não posso, eu não tenho como. E ele falou, olha, infelizmente não tem como, tem que ser essa disciplina. Acontece que, porque eu estudava televisão, eu lia muitos livros do Arlindo Machado, né? Você também conhece Arlindo Machado, uma das referências mais importantes dos estudos da televisão na América Latina. Na época ele era professor da PUC, depois ele virou professor da USP, e eu me correspondia por e-mail com o Arlindo. Eu
fiquei me correspondendo mais de ano com o Arlindo por e-mail, trocando ideias, aquela sua ideia do seu livro, papapá. E aí, em um desses e-mails, eu falei, tentei fazer mestrado e fui para metodista e tal. Isso antes de eu conversar com o Marcos de Mello. E aí, a Arlindo falou, nós estamos conversando há um ano, por que você não veio fazer aqui? Aí eu falei, porque, sei lá, porque teve esse contato, esse, aquele e tal. Ele falou, pô, vai abrir o processo seletivo, vem para cá. E calhou, aconteceu do Marcos de Mello dizer que eu não poderia fazer, e eu não poderia largar a USCS, até porque a USCS pagava o mestrado, né? Tinha bolsa. Legal. E o Arlindo falou, vem para cá. Tá. Né? Então, aí nossa, essas deusidências da vida, né? Que de repente você consegue reconhecer olhando para trás. É interessante, né? Tem um discurso interessante do dono da Apple lá, que ele fala em Stanford, né? Que chama Connecting Dots, que é conectando os pontos, né? Em que você olhando para trás entende por que as coisas deram errado para dar certo, né? Então, é interessante. Bom, aí ok. Então você está lá fazendo o teu mestrado, está dando aula na USP, está trabalhando no mercado, cuidando de filho, viajando para lá e para cá, né? Então a vida bem legal. Me parece que, pela data de publicação desses livros de você, aqui um 2008, outro 2009, que ambos são derivados do seu mestrado e doutorado, é isso? Isso mesmo. E a ideia de fazer esses livros era olhar mercado, porque eles viraram, você me comentou uma vez que eles é um tipo de livro que é adotado em várias faculdades, né? Assim, a sua ideia era, aspas, vender, tornar comercial o teu mestrado, o teu doutorado, ou aconteceu assim, organicamente? Não, nem cheguei a pensar nisso, né? A gente já ouvia falar e tinha os contatos naquela época, e ganhar dinheiro com venda de livro é Marcos de Mello, Arlindo Machado, Lúcia Santaella, né? Quer dizer, nós não ganhamos dinheiro com isso. Então, o que eu queria fazer, na realidade, era um trabalho que eu gostasse, que servisse. E tem uma figura que foi, assim, importantíssima na minha formação, importantíssima, e foi Ciro Del Nero, né? Ciro Del Nero foi um dos maiores cenógrafos do Brasil, reconhecido no exterior. Bom, para vocês terem ideia da importância de Ciro Del Nero, quando teve a Copa do Mundo em Paris, a decoração da pirâmide do Louvre foi o Ciro que fez, né? Então, ele era um cara muito grande, muito importante. E eu fiz um curso com ele no Centro Cultural Vergueiro, e ele era uma pessoa extremamente gentil, e ele convidava todos os alunos para ir no estúdio dele. E aí eu aproveitei, fiquei frequentando o estúdio dele, visitando ele, assim, toda hora eu visitava ele. E ele me dava, assim, muitas dicas e tal. E um dos livros, o primeiro livro, foi até uma série de conversa com ele e tal. E depois um dos livros, eu acho que foi o segundo, eu dediquei a ele. Legal. Né? Ô, JB, agora assim, nós caminhando assim para pesquisa. Ok, você entrou no mestrado, no doutorado, isso meio que te leva a ser pesquisador. Mas quando é que você fez de novo a intersecção, né? Eu continuo sendo professor, mas eu quero ser pesquisador também, quero me ligar a um curso de pós. Isso aconteceu por convite da USP, por causa do Gino, assim, ou você já estava em outro lugar? Qual que é a ideia? Então, cara, é a primeira vez que eu dou uma entrevista falando essas coisas. É a primeira que vez. bom, Na realidade, acho que é a primeira vez que eu converso sobre essas coisas dessa maneira. E aí eu começo a ver que tem muito acaso e muita coisa que veio antes do tempo. É muita coisa que veio antes do tempo. Porque eu nem te contei como é que eu comecei a dar aula, foi uma coisa que veio muito antes do tempo. Sim. Né? E o que aconteceu? Eu estava, naquela época o mestrado eram 5 anos, eu estava no terceiro ano de mestrado e eu ia fazer os 5, eu tinha bolsa, estava sem pressa, eu fui orientando da Lúcia Santaella no mestrado e no doutorado, então meu relacionamento com ela era muito bom, eu não sofri para fazer doutorado, não teve, que você vê muito as pessoas falarem de sofrimento. Então para mim eu estava tranquilo, eu falei, eu faço nos 5 anos. Né? Chega nos 3 anos, em uma das festas da Aproximes, você também conhece a Aproximes, Associação de Professores do IMES, né? Em uma das festas, René, na época René era o pró-reitor de pós-graduação, ele chega para mim e fala, Gino já conversou com você? Eu falei o quê? Aí ele falou, então não vou falar nada, Gino vai falar. Gino estava na mesma festa. E aí eu sentei na mesa e falei, Gino, o que você tem para me falar? Que o René disse que você queria conversar comigo. Aí Gino começou a rir e falou, mas não era para conversar agora. O que o René já adianta uma conversa que não era para acontecer? Aí ele falou, bom, então vamos conversar. Nós vamos abrir um mestrado em comunicação. Quando é que você defende? Eu falei, tem 2 anos. Ele falou, não, você precisa defender em menos
menos de um ano. Isso é possível? Eu falei, olha, querer eu quero, mas eu vou ver. Sim. De manhã, no dia seguinte, liguei para Santa Ela, falei, Santa Ela, recebi Lúcia, né, que chama. Lúcia, recebi essa proposta. Ela falou, nós vamos defender daqui a 3 meses. Ou seja, você ia enrolar 1 ano e meio, né? Vamos combinar aqui, tudo bem. Ela falou, nós vamos defender daqui a 3 meses. Fecha com o que tem, vamos marcar banca, já vai passar por tudo. E vamos. Ela falou, você não vai perder essa oportunidade. Essa é uma oportunidade que não é fácil. Tem pessoas que defendem e ficam anos tentando entrar por estrito. Ela falou, você já vai defender. As primeiras reuniões que nós tivemos, e muita gente estranhou, né? Muita gente... Eu tenho muitos amigos na USC, gosto de muita gente, eu tenho certeza porque algumas pessoas me perguntaram, eu tenho certeza que não foi por maldade, né? Mas que perguntaram, você nem defendeu e já está no grupo do mestrado? Como assim, né? Falei, não, mas quando abri o curso, eu já defendi. No fim das contas, nem deu os 3 meses, acabei defendendo com quase 1 ano, né? Mas foi assim, foi a defesa para mandar o APCN para a CAPES, já com a defesa, né? Porque nessa época eu já tinha, e depois eu comecei a entender outras coisas. Eu comecei a entender que algum tempo atrás, lembrando, eu estava no mestrado e o Gino era editor da revista de comunicação e ele me pedia muito artigo e ele me pedia muito resenha. Ele me pedia resenha e me pedia artigo. E aí eu falei, mas eu publiquei na outra. Não, mas você não tem nada novo? E aí depois, um dia, conversando com ele, eu vi que, na realidade, ele estava me testando, né? Ele estava vendo se eu dava conta da publicação, né? Na verdade, ele usou o mesmo processo comigo, agora que eu estou entendendo. Começa a escrever, publica, aí depois... tá certo. Não, Gino. O Gino, acho que ele é meio Abel, assim, sabe? Ele pega o Hendrick, vai testando, e depois vende pro Real Madrid, né? Pô, que legal. Fico feliz que a gente foi amigos, somos, né, do grande Gino, né? Que legal. Bom, aí você entrou para o mestrado, né? A princípio era acadêmico, depois passou para profissional, enfim, né? E aí você tem, eu estou olhando para a tua linha de projeto de pesquisa hoje, atual, né? Vou pular para 2023, já vou colocar aqui o JB em números, tá? Só para você ter uma ideia. Artigos publicados em periódicos, 67. Livros publicados, organizados ou edições, 5. Capítulos de livros publicados, 13. Trabalhos completos em anais e congressos, 25. Participação em bancas de conclusão, mestrado, 50. Tese, 6. E trabalho de conclusão. Aí você, não sei demais. Trabalho de conclusão de curso de graduação, você teve em 104 bancas, cara. É muita coisa, né? Orientações, mestrado em andamento, segundo o seu lado, são 3. TCC em andamento, 1. IC, iniciação científica, 2. Orientações e supervisões concluídas. Você já orientou 18 dissertações de mestrado, 152 trabalhos de conclusão de curso de graduação e 17 iniciação científica. Ou seja, você tem uma baita produção. E aí hoje você está trabalhando, segundo o teu lado, com dois projetos de pesquisa, sendo um, Memórias do Trauma em Mulheres Migrantes Transnacionais, a experiência do jogo do tabuleiro para o enfrentamento das violências de gênero, que eu acho que é um casamento com a professora Rebeca, né? E um outro que também está lá como atual, a interculturalidade em jogo, tecnologias lúdico-afirmativas aplicadas à comunicação intercultural nas organizações. São esses dois que estão em andamento? O primeiro é coordenado pela Priscila. É Priscila. Eu achei que era a Rebeca. Não. O primeiro é coordenado pela Priscila. Ok. E o segundo é o teu, carreira... Isso mesmo. E desse derivou aquele que a gente já apresentou aqui junto com o Daniel. Isso mesmo. Ok. E você curte muito essas coisas, né? Quer dizer, agora é minha hora de cutucar, né? Para alguém que falava que não gostava muito de coisas digitais, né? Assim, você deu um bom upgrade, assim, né? Mas aqui a gente faz, aqui a gente paga, né? Agora, sim, você curte muito esse lado de visual, né? De tudo é imagem. Você já falou para mim que tudo para você é imagem, né? O que te chama mais atenção na tua pesquisa, assim? Por que você acha que essa pesquisa é importante? Tem um histórico que é mais ou menos assim, né? De uma maneira muito rápida. O signo visual nas mídias é um grupo que foi certificado, você já falou, foi certificado pelo CNPq há quase 20 anos, e no mestrado acadêmico eu estava trabalhando com a questão da imagem, fazendo uso da teoria semiótica, né? Então, trabalhando com o que nós chamamos de semiótica visual, estudando a imagem na publicidade, a imagem na televisão, a imagem no cinema. Publiquei com o Roberto Elísio, amigo nosso também que se conhece, 10 artigos sobre cinema, em que ele tratava a questão da narrativa, da história
memória e a questão da imagem e tudo mais. Quando nós iniciamos o programa profissional Inovação na Comunicação de Interesse Público, eu procurei puxar a imagem e as mídias para o interesse público. Então, a pesquisa que eu começo a trabalhar a partir daí é pesquisas voltadas para uso das mídias, para o enfrentamento ao preconceito e discriminação. Então, eu orientei um trabalho do Almir, me parece que você já entrevistou, que ele usa o documentário como enfrentamento ao preconceito de pessoa com deficiência. Leandro usa plataforma multimídia como enfrentamento ao preconceito em relação à depressão. Sim. A Kelsma trabalhou com grafites, você também já entrevistou, que trabalha esse preconceito cultural, né? Então, tem aluno que trabalha a questão do preconceito étnico, de gênero, racial e religioso, etc., né? Tanto na USCS quanto no Mackenzie. E aí eu trabalhei muito com essa questão do preconceito. Essa questão do preconceito me levou para o desenvolvimento de produtos, aí junto com a Rebeca, de jogos, né? De como trabalhar jogos, e aí eu entrei em uma pesquisa da Rebeca, que é voltada para a questão de gênero, e como desenvolver jogos para debater a questão de gênero. E as minhas últimas pesquisas, as que eu estou orientando, também é no desenvolvimento do jogo. Então, eu começo a vir com esse interesse pelo jogo, e por isso a minha pesquisa atual, ela é muito voltada para o uso do jogo nas organizações, discutindo a questão da interculturalidade. A questão da interculturalidade, ela vem com o meu trabalho com a Priscila, principalmente com a questão do imigrante, até porque os nossos trabalhos, nós estamos em uma rede que envolve a Universidade de Belas Artes de Roma, a Universidade de Colima, no México, a Universidade de Baja Califórnia, no México, e a Universidade de Medellín, na Colômbia, né? Então, nós estamos com uma rede discutindo essa questão do preconceito, que ele começa com um preconceito transnacional, mas ele passa por um preconceito de gênero, tanto é que a primeira pesquisa considera essa questão do gênero, ele passa por um preconceito de classe, ele passa por um preconceito racial, religioso. Então, na realidade, nós temos um arranjo de preconceitos e discriminações, e que eu, particularmente, estou pensando em como é que a gente pode usar diferentes modelos de jogos para que organizações de diferentes tipos, empresa privada, ONG, etc., possam discutir com todos os funcionários, colaboradores, comunidade, a redução do preconceito e discriminação. Nossa, bem legal. Inclusive, não precisa ser nem só de tabuleiro, né? Pode ser digital também, né? Então, Sim. Você tem um mundo aí, né? Sim. Agora, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado para você, JB? Tem um período na USCS em que eu, junto com a professora Paula, coordenamos a agência experimental. Nessa época, se chamava IMES, mas já era universidade. E o reitor era o professor Silvio Minciotti. E, nesse período, a agência experimental, ela teve assim, uma liberdade muito grande de trabalho junto com o departamento de comunicação, com o professor Joaquim, com o Luciano, que hoje é professor, ao ponto de nós fazermos campanhas publicitárias para o vestibular. E como nós estávamos sendo vistos já como a agência da USCS e não uma agência experimental, o professor Silvio chamou eu e a Paula para uma reunião e falou: temos um problema para resolver. Nós temos uma universidade que se chama IMES, certo? Nós precisamos de um novo nome, né? Falei, bom, então precisamos de um nome e de uma sigla. Ele falou, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E aí fizemos algumas possibilidades. USCS, UQS, USC, UMCK. E aí fizemos um levantamento de universidades. E vimos que UQS já existia, que é a de Caxias do Sul. E USC já existia, que era do Sagrado Coração. Mas não existia USCs. E aí ficamos pensando, foneticamente isso é bom? Fomos até Caxias do Sul e falamos, como é que vocês pronunciam? Teve até um intercom em Caxias do Sul. Foi em 2010. Isso, exatamente. Olha. E aí aproveitei e conversando com os alunos, UX, tudo bem para você? UX, tudo bem. E aí começamos a pensar ECA, não é, né? ECA. As pessoas falam, UFSCar. Nossa, o UFSCar parece uma concessionária. Unifesp.
E aí levamos isso tudo para o Silvio em uma reunião. Falamos, Silvio, olha, nós fizemos esses nomes, a nossa sugestão é USCs. Tenha certeza que a hora que você colocar esse nome, vão criticar e vão tirar sarro. Sim, e Tenho foi. certeza disso. E foi. Chamavam de uísque, chamavam de usques, de cachorrinho. Eu falei, só que tem uma coisa. A UFSCar, ninguém chama a UX, ninguém chama a USC. Isso é questão de tempo. É o tempo que vai fazer isso. Sim. Você está entendendo? E o Silvio, né, a pessoa que você conhece e tal, falou, vamos, vai ser essa. Então, faça o logo. E aí fizemos o logo da Pira, falamos a Pira, nós não podemos abandonar, né? Fizemos 2 alianças cruzando com IMES e USCs, IMES grande em cima e USCs pequeno embaixo, que aí fizemos um planejamento que um semestre depois passaria USCs para IMES e depois tiraria IMES, né? E foi um trabalho que eu gostei muito, muito de fazer, apesar de naquele período ouvir muita piada e muita crítica, isso é loucura, isso é... Mas eu acho que hoje os alunos falam USCs, os professores estão entrando falam USCs, e para os mais antigos pode ainda soar estranho, ainda tem alguns que falam IMES. Não, mas é uma baita história, porque eu olhando agora, eu acompanhei esse processo, mas eu não sabia desse bastidor, né? Teve depois até uma publicação de um livro que veio com CD, vi uns prêmios legais, né, que a Lovato dava. Então eu não sabia dessa história, porque realmente o USCs no Montes foi estranho, mas hoje, quem é que... É o que você falou, né? Só o tempo pode resolver. Não... E se não pegasse também, voltava. A Metodista tentou, né? O MESP, não, que aqui é São Bernardo. E não deu certo, né? Virou Metodista. Então é assim. Legal, parabéns, então. Eu não sabia, mais um bastidor aí para a gente incluir aqui, né? Nossa, foi muito boa a conversa. Eu queria saber, então, o que o JB de hoje, 2023, falaria para o JB que estava lá, entrando lá em Santos, na faculdade, se você pudesse dar uma dica para ele. Eu acho que eu falaria para o JB lá do início, mas eu falaria para todos os estudantes, e eu falo para o meu filho, e falei isso para ele essa semana, que perrengues vão ter muito perrengues. Você vai ter um plano lindo, 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 e alguma coisa vai dar errada no meio do caminho, mas dá para virar. Quer dizer, nós passamos por uma série de dificuldades nesses anos, né, no mestrado, na educação, no Brasil, né, mas passamos por dificuldades na própria pesquisa, de você planejar a pesquisa e no meio do caminho alguma coisa deu errada, né? E acho que é isso, é olhar para esse erro, você mesmo falou, essa coisa de, olha, os erros vão acontecendo e tal. Acho que olhar para esses erros, tudo bem, eles te deixam triste, eles te deixam desanimado, eles te deixam irritado, bravo, mas é pensar que, pera um pouco, eu vou dar a volta nesse erro, né? Já dei em tantos, por que não vou dar nesse? Não lembro qual era o filme que o cara olhava, o que você vê aqui? O cara fala, vejo um problema, vejo possibilidades, né? Então, de repente, fazendo limão uma limonada. É isso mesmo. Esse foi o USCs Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCs Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCs e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCs Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.